Olá, amigos. No meu último vídeo eu falei sobre o motim do Grupo Wagner na Rússia, e ao me referir ao grupo, eu usei a expressão Organização Guarda-Chuva. O motivo de eu ter usado essa expressão foi para tentar passar a ideia de inconsistência ou de flexibilidade, ou a falta de identidade que essa expressão Grupo Wagner tem desde 2014, pelo menos até 2021. Grupo Wagner só se transforma em algo mais parecido com uma organização coerente com uma identidade pública a partir de 2022. Hoje a gente vai discutir mais um pouco sobre isso e eu vou falar sobre a estrutura do Grupo Wagner. Para começar esse vídeo, eu gostaria de ler uma citação da Amy McKinnon para a revista Foreign Policy em 2021. Ela disse o seguinte, abre aspas: "A primeira coisa para entender sobre o Grupo Wagner é que muito provavelmente não há Grupo Wagner. Até onde pesquisas podem dizer, não existe uma empresa chamada Wagner. Ao invés disso, o nome veio para descrever uma rede de negócios e grupos de mercenários que foram ligados por sobreposições em redes de propriedade e logística." Por mais que isso já esteja um pouco datado por ser antes de fevereiro de 2022, é uma citação importante por enfatizar um dos elementos que eu quero passar ao falar do Grupo Wagner. Enfatizar que não existe uma entidade jurídica chamada Grupo Wagner, não existindo uma empresa chamada Grupo Wagner, é muito importante, sobretudo para a gente entender o Grupo Wagner antes de 2022, que não é uma empresa oferecendo serviços para o Estado russo, ou mesmo no mercado negro, é difícil situar o tal do Grupo Wagner como um grupo mercenário que estava vendendo os seus serviços enquanto uma identidade. Para isso é interessante a gente revisar a história do Grupo Wagner e a história da sua projeção na mídia. Em 2013, os russos Vadim Gusev e Evgeny Sidorov, donos de uma empresa de segurança registrada em Hong Kong chamada PMC Moran Security Group, que era especializada na proteção de navios contra a pirataria, eles registraram uma outra empresa em Hong Kong chamada Corpus Slavos, com o objetivo de atuar na guerra da Síria. 267 pessoas, em geral veteranos das forças russas, foram enviados para a Síria por essa empresa, supostamente para proteger gasodutos, mas acabaram em duras batalhas e sem armas adequadas contra islamistas que tinham a superioridade numérica. Eles foram obrigados a recuar, estavam baseados na Latáquia, que é um dos estados da Síria, e quando retornaram para a Rússia, no fim de 2013, prisões foram efetuadas pelo crime de mercenarismo, o que não era comum no sistema russo, incluindo os próprios empresários ou gerentes Gusev e Sidorov. Nesse momento, um grande grupo de veteranos militares que haviam sido contratados por essa empresa, eles ficaram desamparados e correndo risco de sofrer um processo e ser presos por um bom tempo. Em fevereiro de 2014, começou o movimento de separação da Crimeia em relação à Ucrânia. Um movimento que denunciava o governo ucraniano naquela época, que era um governo provisório, que tinha deposto o presidente Yanukovych, como um governo fascista. Esses militares que haviam voltado da Síria foram parar num contingente de cerca de 7.000 voluntários que estavam fazendo a frente armada desse movimento na Crimeia. Eles eram chamados de pessoas educadas ou de pequenos homens verdes. Depois, essas mesmas pessoas teriam participado de um movimento separatista no leste da Ucrânia, mais particularmente em Lugansk, ou mais especificamente ainda no aeroporto de Lugansk. Uma matéria da Rádio Liberdade de 2018, que diz ter realizado entrevistas com 3 comandantes do Grupo Wagner na Síria, pontua algumas coisas relevantes. Os que voltaram da Síria em 2013, eles receberam uma proposta que não podiam recusar do Ministério da Defesa, então era ou ir para a Ucrânia ou enfrentar um processo e prisão. Entre esses voluntários, se formou mais de um grupo, além do grupo do tal Wagner, como o Grupo Luna e o Grupo Steppe. Eles dizem na matéria também que usar o termo Wagner não é muito correto, porque Wagner seria só o grupo junto do comandante Wagner, que não é comandante da companhia, da empresa, mas só de uma brigada. E que eles preferiam, inclusive, a tropa do comandante Ratibor, que mais tarde ele vai ser identificado como um dos líderes do tal do Grupo Wagner. Outra coisa relevante que eles fazem é se diferenciar dos cossacos, que também estavam na Síria, que, por mais que tivessem com o mesmo contrato, eles tratam como se fossem menos profissionais, eles se diferenciam.
apesar desses cossacos estarem no mesmo esquema de contratação para atuar na Síria. No dia 16 de outubro de 2015, o jornalista Denis Korotkov, no jornal Fontanka de São Petersburgo, ele menciona o Batalhão Wagner pela primeira vez na mídia, remetendo a sua história precisamente a esses acontecimentos da Síria que eu narrei. Também por essa época, alguns parlamentares do partido Rússia Justa, eles introduzem um projeto de lei para tentar legalizar empresas militares privadas. Nessa matéria do Fontanka de 2015, é muito claro que a expressão PMC Wagner seria uma expressão informal entre esses combatentes. Além disso, o Fontanka acredita, e nesse momento as autoridades ucranianas também acreditavam nisso, que o tal do comandante Wagner era Yevgeny Wagner, que foi um comandante da tropa antiterrorista Vitiaz durante a Guerra do Cáucaso. Que a própria Ucrânia tenta pregar que todos os milicianos, todos os rebeldes no leste do país seriam contratados do tal do Grupo Wagner, o que não é preciso. Em 2015, eu estive no leste da Ucrânia, especialmente em Stakhanov e Pervomaisk, passando ali pelos territórios controlados pela dita República Popular de Lugansk. E lá eu pude ver o processo de militarização das milícias e da sua subordinação a um exército que seria formado pela República Popular de Lugansk. O mesmo processo ocorria nos territórios reivindicados pela República Popular de Donetsk. Os milicianos teriam que assinar um contrato com a República para se tornar membros de uma força armada formalizada. Os voluntários que eu conheci na região que eu estive eram, sobretudo, da região de Stakhanov e de Lysychansk, que estava sob controle do governo ucraniano, e os que eram da Rússia vinham de Rostov ou de Novocherkassk. O vencimento previsto para eles receberem eram de $300 por mês. Você pode pegar esse valor e comparar com o salário do Grupo Wagner de acordo com o próprio Fontanka em 2015, e também teve outras matérias que falavam que o salário seria de cerca de $1.300 durante o treinamento, $1.980 quando entrasse na Ucrânia, com bônus de $900 por semana de combate e um salário de quase $3.000 para participar de operações de controle contra os próprios rebeldes, ou seja, contra os próprios separatistas pró-Rússia. O contrato funcionaria na base de 20 dias de trabalho por 10 dias em casa, sendo que o trabalho podia ser simplesmente permanecer na base e fazendo tours de 2 semanas na Ucrânia. Se a pessoa morresse, a família ia receber uma indenização. Quando começa a operação especial da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, é bem conhecido que o Grupo Wagner também paga mais do que as Forças Armadas da Rússia, pagando entre $8.000 a $10.000 por mês. Mas naquela época, em 2015, o próprio Fontanka fez uma comparação com os salários dos milicianos das repúblicas populares, que eles falam que recebiam 15.000 rublos por mês. 15.000 rublos, naquela época, era mais ou menos $250, muito próximo dos $300 que eu pude constatar. Inclusive, eu pude presenciar, em fevereiro e março de 2015, como essa questão dos contratos com as repúblicas causou ansiedade entre os voluntários que lutavam do lado dos rebeldes. Afinal, eles haviam lutado mais de um ano sem receber nada, e agora surgia aquele contrato que causava muito estranhamento. E quem não assinasse o contrato ia ser considerado o que eles chamavam de makhnovista, né? Em referência ao líder anarquista da Guerra Civil Russa e Ucraniana, lá de 1917, chamado Nestor Marko. Se especula que um dos motivos da morte do comandante do batalhão Batman, o Bednov, seria a sua relutância em assinar esse contrato. E claro, uma outra especulação sobre esse caso é de que o próprio Grupo Wagner teria realizado essa execução, o que falta confirmação. A própria matéria do Fontanka, ela corrobora com isso, falando sobre membros do Wagner que narraram sua participação no chamado controle de forças separatistas, especialmente de tropas cossacas. Também é interessante ressaltar que nessa matéria do Fontanka, a pioneira, eles afirmam que os soldados tinham lutado na Ucrânia, mas eles voltariam para a Síria. E o funil principal era para atuar na Síria. O que até outros averiguam posteriormente é que eles participaram da fase mais quente dos combates em Lugansk, retornaram para a Rússia, e daí se abriu um campo de treinamento na fazenda de Molkino. Essa fazenda está do lado de uma base da 10ª Brigada de Operações Especiais do GRU, que é o Corpo de Inteligência Militar da Rússia. Em
Em dezembro de 2016, o jornal Europa Livre ele entrevistou o analista Ruslan Leviev e disse o seguinte, abre aspas, são todos pessoas com experiência considerável. Via de regra, tem mais de 30 e serviram nas Forças Armadas. Não são só voluntários como vimos no Donbass, mineiros e mecânicos de carro. São pessoas com verdadeira experiência militar, servindo em unidades bem preparadas. Há de se considerar também que no início da revolta no leste da Ucrânia, houve uma competição entre diferentes redes de apoio que chegavam em diferentes movimentos políticos, em pessoas diferentes, e provavelmente também existia uma competição entre agências russas, pelo menos a partir de um certo momento. Um exemplo é a própria figura do Strelkov, ou Igor Ginkin. Ele foi um operador de forças especiais, um coronel do FSB. No setor privado, ele foi trabalhar na segurança da empresa de um rico chamado Konstantin Malofev. Algumas outras pessoas estavam ligadas nessa rede do Malofev. Essas redes de apoio eram muito importantes, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de propaganda, do ponto de vista de solidariedade, de recepção de ajuda humanitária, se vai para uma cidade ou vai para outra, e também do ponto de vista de recrutamento de voluntários. Teve uma outra figura que foi um dos grandes comandantes do início da rebelião no leste da Ucrânia, que é o Rodakovsky. Começou o batalhão Vostok. Rodakovsky, ele era um veterano das forças especiais da Ucrânia, e ele formou essa tropa, eventualmente conseguiu o apoio de uma rede, de um pensador e professor neocomunista, que é também um assessor político, um conselheiro político, que é o Sergei Kurginian. Através dessa rede de apoio, ele conseguiu os voluntários que saíram da Ossétia do Sul e da Abcásia, geralmente ligados a um ideal neossoviético, um ideal de reconstrução realmente da União Soviética. E essas redes, elas podiam ser estabelecidas dentro da própria Ucrânia e buscar apoio de partidos, pessoas ou instituições na Rússia. Isso que se tem que ter em conta para entender o nível de flexibilidade e como funcionava o jogo político. Isso quer dizer que, no caso da Ucrânia, a atuação do tal do Grupo Wagner ela não era só restrita do ponto de vista numérico, por ser um pequeno número de pessoas em relação a um exército rebelde muito grande, mas também em relação a essa multiplicidade de interesses. Se há uma rede do Wagner nesse contexto, também existiam outras redes ainda mais importantes. E é em 2016 que o Fontanka vai identificar o portador do codinome Wagner, um veterano da Guerra da Chechênia, um tenente-coronel que serviu justamente em forças especiais no GRU, até 2013, quando ele se aposentou. O nome dele é Dmitry Yutkin. E vai ser em 2017 que a mídia vai começar a prestar atenção num conjunto de empresas que estariam ligados a esse sistema de mercenários russos, e mais particularmente no Yevgeny Prigozhin. Como eu falei no último vídeo, Yevgeny Prigozhin se formou numa escola como esportista, foi por uma vida de crime, passou o final da União Soviética de 1982 até 1990 preso. Depois, eu não mencionei, mas ele chegou a estudar por um tempo no Instituto de Farmacêutica de Leningrado, criou um negócio de cachorro-quentes, primeiro uma rede de cachorro-quentes, depois uma fábrica de salsicha, e foi crescendo, comprou uma rede de supermercado, criou restaurantes de luxo, e em 1996 ele começa a empresa Concord. Essa empresa Concord vai centralizar a maior parte dos seus negócios, ou pelo menos seus negócios principais. A Concord vai ser uma empresa especializada em aprovisionamento e através dela ele vai conseguir contratos milionários com empresas privadas e com o Estado. Através da Concord ele vai começar a fornecer comida, merenda para as escolas de São Petersburgo e depois, com Putin na presidência, ele vai oferecer jantares luxuosos que eram realizados entre o Putin e dignatários estrangeiros, inclusive presidentes de outros países. Depois do sucesso no setor de aprovisionamento, a partir dos anos 2000, o Prigozhin vai entrar também no setor de construção. Em 2011, ele saiu do que é o berço da atual elite russa, São Petersburgo, e vai fazer negócios em Moscou.
Oficialmente, empresas dele estavam aprovisionando 21% dos contratos de fornecimento de alimentação das escolas de Moscou. Mas estimativas, olhando as outras empresas, consideram que 90% das empresas que aprovisionam as escolas de Moscou seriam ligadas com ele, quase que um monopólio. Ele também estaria no setor de aprovisionamento de hospitais da cidade de Moscou. Entre 2014 e 2015, os negócios do Prigozhin deram verdadeiramente um novo salto. As empresas ligadas a ele passaram a prestar serviços para o Ministério da Defesa em contratos bilionários, pelo menos em rublos bilionários. Em 2014, ele tinha 575 milhões de rublos em contratos com o Estado. Em 2015, ele passou a ter contratos que totalizavam cerca de 70 bilhões de rublos. Um dos contratos de setembro de 2015 era para construir uma base militar em Belgorod, que é na fronteira da Ucrânia. E ainda assim, mesmo nessas condições, ele não era o maior contratante do Estado russo. Existiam outros que eram bem maiores do que ele. Também por essa época começaram a identificar relações do Utkin com membros da inteligência russa e com membros dos serviços de segurança das empresas do Prigozhin, reforçando esse vínculo, ou talvez esse triângulo. É também em 2017 que o Dmitry Utkin, o assim chamado Wagner, ele assume um cargo de CEO na principal empresa do Prigozhin, o que vai chamar muita atenção. E o Utkin, no final de 2013, ele estava mandando currículo, procurando emprego, falando das suas especializações em segurança. E depois de 2014, depois de passar pela Concorde, ele vai ter até alguns pequenos negócios. É em 2017 também que vem uma outra informação fundamental. Na Síria, o Estado, o Ministério da Energia da Rússia e uma empresa chamada Europolis, que seria ligada ao Prigozhin, assinaram um contrato que previa um acordo de uma força militar expulsar militantes dos campos de petróleo nos desertos próximos de Homs, e assim a empresa poderia ficar com uma parte do valor daquela exploração, que seria dividida com o Estado da Síria. É curioso que no passado a empresa de petróleo russa, a Lukoil, chegou a fazer algo similar no Iraque, criando a PMC Lukoil-A, que era para proteger as suas operações, mas sem precisar tomar de fato essas operações de rebeldes ou de terroristas, apenas fazer uma segurança. Aqui tem um fator muito importante que eu chamo a atenção para vocês, que em relação à política russa e à política externa, existe uma concepção, em primeiro lugar, de que tem dois atores distintos no Estado, que têm interesses distintos e influenciam a política externa de diferentes maneiras. O Ministério da Defesa e o Ministério da Energia. Na indústria, também existem dois polos que atuam de acordo com interesses diferentes, também por essa dualidade. O complexo industrial militar e o complexo energético. É também em 2018 que começa a expansão do assim chamado Grupo Wagner em países africanos, ou pelo menos é quando a mídia começa a se dar conta e a cobrir isso de várias maneiras, inclusive de algumas formas sensacionalistas, em que a Rússia assinou de fato um acordo de cooperação militar com a República Centro-Africana. Em novembro de 2018, a Bloomberg fez uma matéria sobre a rede do Prigozhin, falando de conselheiros de segurança russos em 10 países, sendo 7 deles africanos. No final desse ano, de 2018, o Prigozhin também apareceu no fundo de um vídeo de divulgação do Comando do Exército da Líbia, que registrava o encontro do general Khalifa al-Haftar e o Shoigu no Kremlin, o Shoigu sendo o ministro da Defesa da Rússia. Nesses acordos com países africanos, a gente vê um certo padrão de variação nos serviços e nos contratos, porque cada país é uma empresa, cada país é um acerto. Mas, em geral, nós temos contratos similares aos da Síria. O governo oferece uma parte de algum empreendimento extrativista em troca de serviços militares. Teria sido assim na República Centro-Africana e teria sido assim também no Sudão. Em janeiro de 2019, a Reuters chegou a reportar que um suposto contingente de wagneritas havia sido enviado para a Venezuela. Em 2019, o portal Debel publicou uma matéria que afirma que fontes dentro do Ministério da Defesa da Rússia contam que a ideia de se criar uma empresa militar privada surgiu no ministério no ano de 2010,
Depois de uma reunião com o consultor sul-africano Ibn Barlow, que é uma espécie de lenda nessa área por conta da sua empresa Executive Outcomes. A ideia ficou no forno, teve uma crise em relação à reforma do exército, mudou-se o comandante do Estado-Maior e o novo comandante, que era o famoso Valery Gerasimov, apoiou a implementação dessa ideia. Uma coisa curiosa sobre a empresa do Ibn Barlow é que boa parte do seu efetivo era formado por veteranos de guerra da África do Sul que tinham lutado contra Angola, contra o governo do MPLA, nos anos 80, ao lado dos rebeldes da UNITA. Mas, nos anos 90, eles foram contratados como mercenários para combater a UNITA, justamente pelo governo do MPLA, que estava na liderança de Angola. O Debel também teria averiguado que o Prigozhin foi considerado uma boa figura para cumprir esse papel nesse projeto de empresa militar privada, porque o Putin conhecia ele, mas não tanto. Na verdade, ele não era do círculo interno mais próximo, ele não era tão exposto quanto os outros empresários maiores ou mais próximos do governo. Ele era do setor de serviços, afinal, não era do setor energético, por exemplo. O que esse histórico entre 2014 e 2021 mostra é uma existência que eu chamaria de líquida. É uma existência um tanto quanto provisória, flexível, marcada por uma atuação ad hoc, ou seja, de cada caso é um contrato, cada caso é um esquema. Não existe uma identidade jurídica e mal existe uma identidade formal. E, na verdade, nós podemos até ter dúvidas sobre o Prigozhin dominar todo esse processo. Se ele iniciou isso, foi cumprindo uma função em algum grau de associação com o Estado russo. Ou seja, o tal do Grupo Wagner, a instituição dos mercenários, seria utilizada como uma forma de projeção de poder da Rússia, de política militar da Rússia, sem os custos de manter assistências oficiais. Daí você tem casos como o do Mali, que tem assistência do Grupo Wagner, que é um país ainda muito vinculado ao seu antigo colonizador, a França, inclusive do ponto de vista militar, e o governo russo podia dizer o seguinte: olha, vocês querem auxílio para combater os terroristas da Al-Qaeda, vocês estão descontentes com a dependência da França, vocês gostariam de tropas que realmente ajudassem a combater e não só dessem treinamento? A gente não pode oferecer isso diretamente. Nós temos uma burocracia aqui do nosso país que impediria nós mandarmos soldados. Politicamente isso seria muito custoso para nós. Existe uma associação de mães da guerra da Chechênia, existe uma questão previdenciária complicada para a gente e existe um problema geopolítico, diplomático. Se a gente fizer isso, vai ser um desafio aberto contra a França. Agora, existe um esquema privado que você pode contratar através de uma empresa, um empresário que nós conhecemos vai estabelecer uma empresa e tropas de operação especial serão enviadas para o seu país para atuar em auxílio às suas tropas nesse combate antiterrorista. É claro que no meio do caminho, se o Prigozhin assumiu essa tarefa, ele podia se aproveitar dela e passar a empreender em cima dela, passar a empreender por ter acesso a essas pessoas e acesso a esse esquema. Mas me parece muito difícil um grupo manter um acampamento militar e um centro de treinamento do lado de um acampamento, de uma base das forças especiais da inteligência do exército russo, e o exército russo não ter nenhuma noção disso, isso não ter nenhum sentido enquanto política de Estado. Mas claro, como eu disse, o Prigozhin podia se aproveitar. As pessoas envolvidas nessa rede podem se aproveitar. Por exemplo, se relata que foram enviados mercenários russos para treinar membros de tropas separatistas do Iêmen do Sul. A Rússia não tem interesse político nisso a princípio. Quase país nenhum tem, só os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos fazem parte de uma frente junto com a Arábia Saudita, apoiando um dos governos do Iêmen, enquanto o Irã apoiava rebeldes do Ansarullah. Só que os Emirados Árabes estavam rachando essa frente, apoiando esse movimento separatista do Iêmen do Sul. Então, os Emirados Árabes decidiram contratar especialistas russos para treinar as tropas separatistas. Isso não seria um interesse geopolítico da Rússia. Mas será que foi um interesse direto do Prigozhin ou foi outra pessoa envolvida nessa rede? Alguém foi atrás dessas tropas que
haviam servido na Síria ou talvez participado de algum outro conflito, o conflito na Ucrânia, ou atuado no Sudão, por exemplo, onde também existiam representantes ali dos interesses dos Emirados Árabes. No caso da Líbia, você pode ver um aspecto comercial quanto a esses tratos de exploração de petróleo em troca de segurança, como você pode ver um aspecto geopolítico, inclusive de menor escala, podendo interpretar o conflito na Líbia como uma escaramuça entre a Turquia e a Rússia. Há também um aspecto político para se considerar que nos lugares onde o grupo Wagner ou mercenários russos atuam, geralmente eles atuam combatendo grupos islamistas. Seria assim na Líbia, seria assim no Mali, no Moçambique e também na própria Síria. Na República Centro-Africana é um pouco diferente, porque lá se trata de uma coalizão de rebeldes que estão ao redor de um ex-presidente. No caso da República Centro-Africana, a gente também pode se questionar sobre os interesses do Prigozhin, falando do fato de que seria uma empresa ligada a ele, também a M-Invest, que receberia esse pagamento da República na forma de exploração de uma mina de minérios valiosos, possivelmente diamantes. A mesma coisa acontecendo no contexto do Sudão, mas no Sudão nós também vimos claramente que existe uma cooperação, pelo menos até certo momento, entre o Estado russo e o governo do Sudão. Por isso, durante muito tempo, essas questões suscitaram a pergunta bastante apelativa: quem é o Sr. Wagner, afinal? Quem é o verdadeiro dono do grupo Wagner? Talvez a gente não possa falar do verdadeiro dono, mas a gente pode falar justamente de uma rede. De uma rede que envolve estruturas jurídicas de empresas que podem ter a ver com Prigozhin ou não, podem envolver também outras pessoas e, claro, envolvendo possivelmente o Estado russo em algumas de suas agências. O grupo Wagner só vai se converter numa identidade mais coerente e homogênea e uma organização que faz recrutamento de massa e não só recrutamento de veteranos de guerra, justamente com o início da operação especial da Rússia na Ucrânia. E ainda assim, nesse caso, nós estamos falando de uma situação em que o grupo Wagner serve como uma alternativa de recrutamento dentro do sistema do Ministério da Defesa. Ou seja, aqueles que se acham mais patriotas ou aqueles que são mais ambiciosos, querem correr um risco maior para receber mais, eles podem ser voluntários no grupo Wagner. Mas a operação não se divide entre as tropas terrestres, o exército russo e o grupo Wagner. Existem outros operadores, existem outras empreiteiras privadas, existem as tropas ligadas às repúblicas separatistas, e você tem também a Guarda Nacional Russa, a Rosguardia, que já é um outro elemento, inclusive as tropas do Kadyrov, da Chechênia, fazem parte dessa Guarda Nacional. Esse processo de formação da identidade do grupo Wagner em 2022, ele é um processo que não existe sem propaganda. Provavelmente só adotaram esse termo Grupo Wagner porque foi o que pegou na mídia, ele pegou internacionalmente e ele soa muito bem, né? Ele soa melhor talvez do que Grupo Ratibor, em muitas línguas é fácil de falar Grupo Wagner, a pronúncia é praticamente a mesma. E por razões de propaganda adotaram esse nome, e daí que o Prigozhin pode se converter numa espécie de liderança carismática, se projetando através do grupo Wagner, se colocando em vídeos, se apresentando como líder desse grupo que passa a ter uma reputação patriótica. É só em função disso que a gente pode falar de algum grau de centralização, tanto do ponto de vista logístico, como uma centralização maior do ponto de vista da liderança, do ponto de vista político. Cabe ressaltar, porém, que existem outras companhias militares privadas da Rússia que fizeram esses trabalhos tanto nos países ali do Oriente Médio e dos países africanos, como trabalhos na guerra da Ucrânia. Como eu mencionei no vídeo anterior, ao falar do grupo Wagner como um guarda-chuva, é importante entender que, inclusive, existem grupos que vendem os seus serviços como grupos e entraram no grupo Wagner. E eles podem fazer isso em relação a outro grupo ou em relação ao Ministério da Defesa. Considerem também que entre 2014 e 2021, é possível que o grupo Wagner nunca tenha tido mais de 1.000 pessoas mobilizadas ao mesmo tempo. O que era possível é que tenha sido um número maior de pessoas que passaram pelo grupo Wagner.
Só que, como a gente pode constatar em entrevistas com membros, a pessoa podia cumprir um trabalho na Síria que fosse, ou em algum outro país, retornar para a Rússia e ele não continuava vinculado ao Grupo Wagner. Um dos principais problemas, uma das principais características era justamente a falta de estabilidade. E essa falta de estabilidade, ela só reforça que falta continuidade, falta uma identidade para esse grupo. Tanto é que durante esse longo período faziam uma pergunta apelativa: quem é o Sr. Wagner? Afinal, quem é o Sr. Wagner? Falaram da figura do Yutkin, não estavam satisfeitos, tinha alguém por trás. Agora apareceu a figura do Prigozhin, mas a pergunta continua, em julho de 2023. Quem é o dono do Grupo Wagner? Como eu mencionei também no outro vídeo, existe um conselho de comandantes. Nós não sabemos precisamente quem é quem, mas sabemos alguns nomes que têm um interesse muito forte e que podem ser donos ou coproprietários, ou pelo menos comandantes do Grupo Wagner. O primeiro deles, claro, é o próprio Dmitry Yutkin. Além dele, tem o Andrei Troshev, que é um veterano da guerra do Afeganistão e da Chechênia, também lutou na Síria. Ele é presidente da Liga para a Proteção dos Interesses dos Veteranos de Guerras Locais e Conflitos Militares, que é uma ONG de São Petersburgo. E ele também criou a Federação de Artes Marciais Abrangentes e Tiro Tático do Exército de São Petersburgo. Essas duas instituições estariam com grandes dívidas, com problemas financeiros. Outra figura seria um ex-promotor federal da Rússia em São Petersburgo, que é o Vladimir Goltsimer. Tem o Ratibor, que eu já citei aqui, que é considerado um dos mais competentes, comandava o grupo de reconhecimento e sabotagem. Ele tem uma formação militar, ele é um major do exército russo que comandava um grupo de forças especiais, mas que foi preso em 2008 por suspeita de participação em um roubo. Em 2010 ele foi condenado, porém foi solto em 2013. Outra figura importante é o Konstantin Pikhalov, que seria responsável pelas operações na África. Ele tinha 2 empresas de segurança em São Petersburgo nos anos 2000. Ele ainda possui uma delas e justamente a empresa Convoy, que hoje é uma sociedade cosaca, foi registrada em 2022 com esse nome, e com uma receita de 100 milhões de rublos e a missão de serviços de segurança. Tem ainda 2 elementos que são ainda mais importantes para se pensar nesse conflito recente. Roman Gravilov, ele saiu do Serviço de Segurança Russa em um contexto de expurgo anticorrupção por volta de 2018. Ele foi para o Wagner, mas supostamente foi preso em março de 2022. Não se tem notícia do paradeiro dele. Mais importante ainda é o Mikhail Mizintsev, que foi vice-ministro da Defesa, um dos grandes comandantes do exército russo contemporâneo. Ele liderou tropas pessoalmente em Mariupol, ou seja, ele foi um dos algozes do regimento Azov. Mas ele foi exonerado em abril de 2023 e em maio virou subcomandante do Grupo Wagner. Também existe uma acusação fraca de março de 2023, que vem de denúncias anônimas, faltam documentos, falta uma averiguação jornalística, de que o chefe do GRU e o governador de Tula, o Alexei Dyumin, eles estariam por trás do Grupo Wagner, né, como donos. Mas por que eu cito até essas especulações do líder da GRU ser dono do Grupo Wagner? Ou o governador de alguma região ser dono do Grupo Wagner? Porque isso só mostra que a questão continua válida. Quem é dono do Grupo Wagner? Durante esses anos, debatedores políticos e jornalistas se dividiram entre 2 posições. Uma, a de que o Grupo Wagner pertence ao Estado russo, e a outra, de que o Grupo Wagner pertence ao Dmitry Prigozhin. Mas entre essas 2 opções, existem muitas possibilidades, justamente porque foram várias empresas, vários esquemas, envolvendo várias pessoas que podem servir contratos com mais de um grupo, podem atuar de várias maneiras, numa rede de interesses e numa rede de articulações. Tudo isso mostra que hoje, mesmo com o Prigozhin fora, o Grupo Wagner pode continuar. Mas fica a questão, o que continua na mão do Prigozhin? Já relatam que ele perdeu muitos dos seus negócios na Rússia com essa situação.
Mas ele continuaria comandando operações na África? Ele continuaria articulando os esquemas financeiros e empresariais envolvendo o Grupo Wagner na África? Um conselheiro da República Centro-Africana já disse que a questão diz respeito à Rússia, que se a Rússia quiser tirar os membros do Grupo Wagner do país, eles aceitam outros, aceitam o Grupo Mozart ou o Grupo Beethoven. O que a Rússia oferecer, eles vão aceitar. Isso já é um indicativo muito forte. Agora, depois desse motim, o Putin chegou a fazer uma declaração dizendo que o Estado russo bancava totalmente as operações do Grupo Wagner na Ucrânia a partir de 2022, que o Estado russo chegou a colocar quase $1 bilhão para financiar essa operação e que o Estado ia averiguar como foi usado esse dinheiro. No dia seguinte, porém, o Dmitry Peskov, o porta-voz do Putin, o porta-voz do Kremlin, declarou que o Estado não tem relação com as operações que o Grupo Wagner faz na África. Então continua a questão: o que vai ser do Grupo Wagner? Não é só uma questão de dissolução. O nome pode continuar, pode estar na mão de outra pessoa, como uma companhia privada, e afinal, se são muitas empresas, quantas dessas empresas continuam sob o controle do Prigozhin? O quanto que o Prigozhin pode usar sua autoridade para liderar membros do Wagner, enquanto o nome pode continuar sob a liderança de outra pessoa? O que se relata até agora é que membros do Wagner que não aceitam um contrato do Ministério da Defesa, que é uma imposição que vem sendo colocada para todos os grupos do tipo e, em geral, vem sendo aceita, inclusive por membros do Wagner, mas foi aceito também pelo grupo de PMC Convoy, que está na Crimeia e é bancado pelo governador Aksionov. Os que não aceitarem, eles podem ir para Belarus para se juntar ao Prigozhin no que vem sendo uma espécie de exílio. Esse evento do motim trouxe algumas reações inusitadas e extremas. De um lado, você teve os emocionados que não estavam verificando as informações, diziam que Moscou já estava caindo, que o Putin tinha fugido para a Turquia. Eles estavam até comemorando que a Rússia se dissolvesse numa guerra civil. E do outro lado, você tem aqueles que consideram que essa história do motim foi tudo uma encenação. O realismo nos orienta para pensar que nesse tipo de situação, quando existe um desfecho, quando existe uma decisão da correlação de força, os atores envolvidos eles vão procurar acomodar os seus interesses de acordo com esse resultado. Então, em retrospecto, a gente pode até olhar, olha, o Prigozhin conseguiu alguma coisa, o Putin conseguiu outra. O Putin, inclusive, pode ter interesse que as pessoas acreditem que tudo isso foi uma encenação, que não foi uma revolta de verdade. Mas é fato que os atores vão buscar acomodar os seus interesses, vão buscar afirmar seu próprio poder e vão buscar defender a sua existência nesse contexto. A pergunta que fica é o que o Prigozhin tem a oferecer? O que o Prigozhin pode fazer? O quanto que ele controla o Grupo Wagner, seja por carisma, seja por propaganda, seja por controlar a estrutura? O que ele ainda pode fazer? Que tropas ele tem? Se não tem tropas, que contas ele ainda tem? Ele ainda tem condições financeiras? Provavelmente tem alguma. O que é difícil para nós determinarmos é justamente o quanto que ele pode fazer, o quanto que ele ainda tem. Provavelmente ele não vai iniciar processos civis na Rússia muito em breve para recuperar os seus recursos. Então fica essa questão. Por outro lado, sobre essas pessoas que acreditam que tudo foi uma encenação e tem muita confiança nisso, porque, bom, a gente pode até especular com essa possibilidade, outra coisa é ter confiança nela, é que elas me lembram uma frase do rock russo. É muito comum textos da língua russa, jornalistas e debatedores políticos usarem paráfrases de citações do rock russo. E uma delas, que é muito querida aí de escritores de esquerda, é do cantor Egor Letov, que ele falou ironicamente, lamentou ironicamente sobre a perestroika, que tudo está indo conforme o plano. E algumas pessoas parecem que tem essa postura, né, de que tudo está indo conforme o plano. É o plano do Putin, talvez o plano do Prigozhin. Parece que daqui 72 horas o Prigozhin vai assumir o Ministério da Defesa, daqui uma semana a Rússia toma Kiev, daqui um mês toma os Estados Unidos e daqui 20 anos
a sociedade global vai alcançar o comunismo. Eu não prevejo o futuro, mas a gente pode continuar discutindo o futuro, o presente e o passado aqui no Realismo Político nos nossos próximos vídeos.